Muito antes das cidades, dos reis e dos exércitos, o mundo era um lugar selvagem e impiedoso. Não existiam leis escritas, nem conselhos para decidir o destino de um povo. Havia apenas aqueles que comandavam e aqueles que obedeciam. Os primeiros líderes da humanidade não foram escolhidos por consenso ou por herança. Eles tomaram o poder com as próprias mãos. Governaram suas tribos com força, terror e superstição, e para eles, qualquer sinal de fraqueza poderia significar o fim. Esses homens se tornaram os primeiros ditadores da história, reis sem trono, generais sem exército, mestres da intimidação. Para compreender o mundo de hoje, é preciso olhar para trás, para um tempo onde a sobrevivência dependia não apenas da força física, mas da capacidade de dominar e manipular. No início da humanidade, a vida era uma luta constante. O clima era instável, os predadores espreitavam na escuridão e cada tribo dependia da caça e da coleta para sobreviver. Não havia tempo para debates políticos ou eleições. O comando era dado ao mais forte, ao mais rápido, ao mais habilidoso. Os primeiros líderes não eram nobres vestidos em peles finas, mas guerreiros endurecidos pelo sofrimento. Eram aqueles que provavam sua superioridade na luta, aqueles que podiam derrotar um oponente com as próprias mãos ou trazer de volta o maior número de presas após a caçada. A sobrevivência da tribo dependia dessas habilidades. Mas força física por si só não garantia o poder. Um guerreiro forte poderia cair numa emboscada, ser superado pela juventude de um novo desafiante ou ser traído por alguém mais astuto. E foi por isso que alguns desses líderes entenderam que não bastava vencer, era preciso governar pelo medo. O medo sempre foi uma das ferramentas mais eficazes para manter o controle. Os chefes tribais que compreenderam isso criaram regimes brutais, onde qualquer forma de desobediência era punida de maneira exemplar. Quando um guerreiro desafiava a autoridade do líder, ele não era apenas derrotado, mas humilhado diante de todos. Em algumas tribos, os rivais capturados eram marcados com fogo ou mutilados, para que suas cicatrizes servissem como um lembrete perpétuo de sua fraqueza. Em outras, aqueles que traíam a confiança do líder eram sacrificados em rituais macabros, e seus corpos expostos como um aviso silencioso. Os ataques aos inimigos eram feitos com brutalidade extrema, não apenas para eliminar a ameaça, mas para espalhar o terror entre os sobreviventes. Relatos de arqueólogos sugerem que massacres como o de Taleim, onde dezenas de corpos foram encontrados com sinais de execução, podem ter sido resultados desse tipo de guerra psicológica. O medo paralisava as pessoas, mesmo aqueles que desejavam a mudança hesitavam, porque sabiam que desafiar o líder significava uma sentença de morte. Mas existia uma forma ainda mais eficiente de controle, e ela vinha do desconhecido. Na pré-história, tudo que não podia ser explicado era atribuído aos espíritos e aos deuses. A noite trazia o perigo invisível, as tempestades eram sinais de fúria divina e as doenças punições por atos proibidos. Os líderes tribais mais astutos perceberam que o medo do sobrenatural poderia ser usado como uma arma tão letal quanto qualquer lança. Muitos se autoproclamaram escolhidos dos deuses ou intermediários entre o mundo dos vivos e o mundo dos espíritos. Diziam que apenas eles conheciam os segredos da natureza e que sua palavra deveria ser obedecida sem questionamentos. Algumas tribos realizavam rituais onde os líderes demonstravam poderes ao prever eventos naturais, como eclipses e mudanças climáticas. Outros afirmavam que maldições cairiam sobre aqueles que se rebelassem. E em alguns casos, aqueles que desobedeciam simplesmente desapareciam, levados, segundo as histórias, pelos espíritos da floresta. A fé e o medo andavam lado a lado, e com isso, os líderes tribais se tornaram mais do que homens, tornaram-se entidades intocáveis. Mas mesmo isso não era suficiente. Para garantir que a tribo prosperasse, era necessário crescer. E a única forma de crescer era através da guerra. O mundo da pré-história era um campo de batalha. À medida que as tribos cresciam, os recursos se tornavam insuficientes, e a solução era tomar o que os outros tinham. Os líderes mais poderosos começaram a organizar expedições para saquear aldeias vizinhas. Eles planejavam ataques noturnos, incendiavam cabanas, massacravam os homens e levavam mulheres e crianças como escravos. O terror se espalhava, e o nome desses chefes se tornava uma lenda, um aviso de que resistir significava a morte certa. Para algumas tribos,
A guerra não era apenas uma necessidade, mas uma tradição. Jovens guerreiros eram treinados desde a infância para matar sem hesitação. O sucesso de um líder era medido pelo número de inimigos que ele havia derrubado e pelas terras que havia conquistado. E assim, esses primeiros senhores da guerra deram início ao ciclo de violência que moldaria a humanidade por milênios. Os primeiros líderes da história governaram pelo medo, pela força e pela manipulação. Mas será que a humanidade realmente mudou? Ainda hoje, há governantes que se mantêm no poder através da intimidação. Há aqueles que usam a fé para controlar. E há aqueles que acreditam que a guerra e a conquista são os únicos caminhos para a glória. Se você gosta de explorar os mistérios sombrios da humanidade, inscreva-se no canal. Aqui, desvendamos histórias esquecidas pelo tempo, revelamos verdades ocultas e mergulhamos nos aspectos mais sombrios da nossa existência. O passado ainda tem muito a nos contar, e algumas histórias podem mudar tudo o que você achava que sabia.